Caros alunos, como é que vai? Espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro encontro nosso virtual e gravei esse vídeo aqui para dar um feedback do nosso primeiro estudo de caso sobre situações odontológicas comuns na atenção primária em saúde, em específico a saúde do adulto, né? Então nós tivemos um caso de um paciente adulto do sexo masculino, 43 anos de idade, que é diabético hipertenso, alérgico à amoxicilina, que compareceu a uma unidade básica de saúde relatando dor espontânea no dente 46, no dente 36, desculpa, e no exame clínico o dente tinha uma destruição coronária por cárie, com possibilidade de ser restaurado, ausência de mobilidade e presença de fístula. O exame radiográfico, e aí essa unidade talvez fosse privilegiada em ter um exame radiográfico, não é comum ter uma radiografia num consultório de unidade básica, mas lá vamos partir do princípio que essa clínica tinha um aparelho de raio-x, tá? E tinha uma área radiolúcida restrita ao periápice, sem comprometimento da região difúrica e ausência de reabsorção radicular interna ou externa. O maior desejo desse paciente era resolver a dor, tá? Que estava impedindo que ele fosse trabalhar. Apesar de na avaliação ter observado que ele tinha necessidade de outros cuidados odontológicos, dentes com cárie, cálculo dentário, má higiene oral, o paciente falou que não via importância nisso e ele só queria resolver a dor dele. Então, diante dessas informações, das clínicas e radiográficas, foram colocadas três questões para vocês, né? A primeira, que era para vocês colocarem qual a referência adequada para realizar um atendimento odontológico seguro de um paciente que é hipertenso e diabético, né? Qual o nível adequado glicêmico dele e os valores de pressão arterial. A segunda questão pedia para indicar o procedimento que deveria ser feito no dente 36, considerando um protocolo de uma clínica de atenção primária, quer dizer, os recursos disponíveis numa clínica de atenção primária, descrevendo as etapas para sua realização, bem como possíveis medicamentos que deveriam ser prescritos no caso. E por fim, considerando o contexto da atenção primária, que deve proporcionar uma integralidade de cuidado e a coordenação do cuidado também, quais condutas vocês realizariam para o paciente após o atendimento dessa situação apresentada. Bom, vamos para a primeira questão, né? Nós temos esse paciente que é hipertenso e diabético, que são pacientes muito frequentes no contexto da atenção primária em saúde, até porque as doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e a diabético, é o que mais acometem a população, né? Cerca de 20% da população é esperada que tenha pela hipertensão num território de uma OBS e 8% sejam diabéticos. Então, inevitavelmente, a gente vai estar trabalhando com esses pacientes, até porque eles são prioridades no contexto da atenção primária, né? E frente a isso, a gente sabe que a hipertensão arterial sistêmica ela é definida como uma pressão que está considerada ideal, né, até 14/9, né, que a gente fala, de indivíduos que não estejam fazendo uso de medicação. Obviamente que hipertensos, eles podem e devem ser atendidos na atenção primária, né? De todas as suas necessidades, mas a gente tem que fazer algumas considerações importantes, né? Quando é consulta eletiva, consulta agendada, procurar marcar preferencialmente à tarde, sempre realizar o monitoramento dos níveis pressóricos, evitar sessão longa, que geram dor, estresse, tudo isso pode aumentar mais a pressão arterial, né? Alguns casos precisa fazer profilaxia com antibiótico terapia, né, prévia à sessão, e sempre avaliar o risco-benefício de um procedimento odontológico, né, se de fato ele é necessário. Bom, e a situação ideal, como eu já disse, é sempre estar ali por volta de 14/9, né? Existem diversos protocolos clínicos de diversas instituições. Eu trouxe aqui para vocês o que é colocado nos protocolos do Ministério da Saúde, tá? Que coloca que essa é a situação ideal de 14/9, mas no entanto,
Procedimentos de urgência odontológicas não devem ser adiados em pacientes com uma PA, né, uma pressão arterial menor ou igual a 17/11, sem sinais de alertas, né? E é lógico que nessas situações, após realizar o procedimento, é importantíssimo encaminhar o paciente para acompanhamento médico, né? Se não é uma situação de urgência, sempre dialogue com o médico a necessidade ou as precauções para que se faça uma intervenção odontológica no paciente. Agora, a diabetes em si, pacientes bem controlados, eles podem ser tratados até, que a gente fala, né, como indivíduos não diabéticos, mas precisa estar de fato com esse controle, esse nível glicêmico muito bem controlado. Então, também trouxe o protocolo do Ministério da Saúde, que no padrão de resposta que nós colocamos para você está lá a fonte, tá? Ele classifica esses pacientes em 3 níveis aí. De baixo risco, cujo nível de glicose em jejum é menor do que 200 e os pacientes estão assintomáticos. Nesses casos, pode realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos. Risco moderado, nível glicêmico entre 200 e 250. Aí são procedimentos que podem ser realizados que não vão levar a sangramento ou exposição a agentes microbianos. E alto risco é quando o nível de glicose está acima de 250, com sintomas frequentes e múltiplas complicações. Nesse caso, né, é melhor não realizar o procedimento, né, e se de caso for algo importantíssimo, até mesmo em nível de internação, e prescrever uma profilaxia antibiótica prévio ao tratamento. Ok? Bom, o item B, que falava sobre que procedimento deve ser feito no dente 36, esse dente 36, nessa situação com fístula cárie radiográfica, é um dente que já está com polpa morta, né? Já é um dente que não tem vitalidade pulpar. Então, nesse caso em si, a gente vai fazer o que é chamado de pulpectomia ou necropulpectomia. E quais são as etapas aí? Vamos fazer uma anestesia, né, uma alveolar inferior aí. Pode ser até que o paciente, pela situação dentária, não sinta dor ao procedimento, mas é sempre bom por anestesiar, até por um conforto maior, já que pode, em determinado penetração no canal interpulpar, sentir algum tipo de dor, tá? Remover todo o tecido cariado desse dente, tá? Fazendo um isolamento do campo operatório, isso também é importante. Remover o tecido cariado, acesso à câmara pulpar e irrigo. É importante essa irrigação com hipoclorito de sódio 1% e aspiração, justamente para fazer uma asepsia no local, tá? Vou remover o que tiver de tecido pulpar coronário com cureta, né? Sempre irrigando, isso é importante. Posso até utilizar uma lima, né? Uma lima K, introduzir no canal para remover tudo que for possível de polpa morta ali dentro e continuar sempre com uma boa irrigação. E por fim, né, feito isso, eu vou pegar uma bolinha de algodão estéreo, tá? E posso usar como medicamento aqui de escolha, por exemplo, o formocresol ou o paramonofenol canforado, que a gente chama de PMCC, que são 2 medicamentos que estão muito presentes aí nas clínicas de atenção primária em saúde. Tem tantos outros, tá? E aí o pessoal da endodontia pode trazer isso de uma forma importante para vocês, mas estou trazendo o que a gente tem de recurso na atenção primária em saúde. E por fim, faça um selamento provisório do dente, posso usar o IRM ou o cimento de ionômero de vidro. Ok? Medicamentos, né? Então a gente está frente a um quadro infeccioso de um paciente que é alérgico à amoxicilina. A amoxicilina sempre é a primeira escolha, né? Mas nesse caso em si, devido a essa alergia, a gente pode optar ou pela azitromicina via oral, 500 mg, um comprimido por dia durante 3 dias, ou a eritromicina via oral, 300 mg, um comprimido de 8 a 8 horas por 7 dias. Tá? É sempre importante a gente consultar as farmácias da atenção primária quais medicamentos antibióticos eles têm disponíveis, né? Porque muitos pacientes não têm condição de comprar medicamento e às vezes a gente prescreve
antibióticos que não tem na rede pública. O paciente fica sem tomar o medicamento e às vezes o procedimento não evolui da maneira que a gente espera, tá? Bom, como ele tem dor e há uma expectativa de dor, pode-se receitar um paracetamol de 500 miligramas, né? Ou até mesmo de pirona, 500 miligramas também por ml, gotas ou comprimidos, enfim, aí fica a critério do dentista conversando com o seu paciente. E evitar, nesse caso, o uso de anti-inflamatório não esteroidal, porque ele tem uma ação hipoglicêmica no paciente, né? Ele pode gerar uma situação de hipoglicemia, ok? Então essas são as situações referentes aos procedimentos e condutas de medicamento junto ao paciente. Bom, e por fim, a última questão pedia que, considerando esse contexto da atenção primária, né, que tem que proporcionar integralidade, que é isso, né? Cuidar de toda a situação e coordenar o cuidado, quer dizer, eu tenho que acompanhar esse paciente na rede. Então, que conduta o cirurgião dentista deve realizar frente a essa situação, né? A primeira conduta que é importante aqui é sensibilizar o paciente para a situação de saúde bucal dele, né? Que a princípio ele não demonstra uma importância, mas compete a gente trabalhar essa sensibilização, né? Da importância do cuidado, do que isso reflete na vida e no bem-estar do paciente, na sua qualidade de vida. Então, esse engajamento da atenção primária é fundamental, né? É isso que caracteriza um atendimento de atenção primária de um atendimento de urgência e emergência. Urgência e emergência a gente atendeu, dispensou o paciente. Na atenção primária, a gente tem que buscar essa integralidade, a gente tem que trabalhar essas questões do ponto de vista até mesmo social, né, para o paciente compreender e, e despertar nele essa importância do cuidado, né? E outra conduta importante, né, no caso, que a gente vai precisar encaminhar esse paciente para atenção secundária, né, para os centros de especialidades odontológicas, para realizar o tratamento endodôntico do dente 36, né? E na sequência, né, existe centros de especialidades que faz todo o tratamento endodôntico, inclusive a restauração final. Tem alguns que vai reencaminhar esse caso pós-tratamento endodôntico para a atenção primária, para a unidade básica de saúde, para o cirurgião dentista fazer a restauração final pós-tratamento endodôntico. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado esse caso. Se surgirem dúvidas ou considerações importantes que vocês queiram fazer, o nosso fórum está aberto para vocês compartilhar conosco. Tá joia? Valeu, bons estudos!